Eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 50. Gênesis 41, 50. Eu sei que você já sentou, mas em reverência à palavra de Deus, a gente se coloca de pé. A gente lê a Bíblia de pé, em reverência à palavra de Deus. Você que não trouxe a Bíblia, aí no telão vai aparecer. Você que está em casa vai nos acompanhar pela tela do seu celular ou na televisão. Há muitos que nos acompanham até fora do Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler dois versículos, versículos 50, três versículos, 51 e 52. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Repete comigo: não existe unção de esquecimento. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela: não existe unção de esquecimento. De pé, coloque a mão no seu coração. Pai, esse aqui é o nosso coração, lugar de depósito, lugar onde nós vamos depositar a Tua palavra. Assim como diz o salmista: guardei Tua palavra em meu coração, para não pecar contra Ti. Que a palavra do Senhor fique guardada em nosso coração e ao sairmos daqui, possamos vivenciar essa palavra, possamos desfrutar, ó Deus, desse momento tão bom que ficará em nossa alma e servirá como instrução, como correção, como cura para cada um de nós. Em o nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos. Esse texto fala de José. O texto que lemos, obviamente, é uma síntese. Nasce os filhos de José. Quem assistiu aqui José, o governador do Egito, na Record? Levanta a mão para mim ver. Ok. Quem não conhece a história de José, levanta a mão. Só para eu saber, quem não conhece a história de José, por favor, pode levantar a mão. O Lucas, mais uma aqui, de Mar lá no fundo, ok. José foi um dos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Jacó foi filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Abraão foi um homem que Deus escolheu para a partir dele formar a sua nação. José foi um homem de visão, um homem de sonhos. No meio dos 12 irmãos, Deus deu a José um sonho, uma visão, que colocaria ele num lugar de destaque. E José contou esses sonhos para os seus irmãos. E sintetizando no sonho, José disse que os irmãos dele iriam se curvar diante dele. Os irmãos não aceitaram esse sonho, os irmãos não aceitaram isso, em hipótese alguma, se revoltaram contra José. Existiam vários fatores que fez José ser expulso pelos próprios irmãos, ser não aceito pelos próprios irmãos, ser odiado pelos próprios irmãos. Então, os irmãos forjaram a morte de José, jogaram José num poço e depois tiraram José dali e venderam José como escravo, e José foi parar no Egito. E lá no Egito, José foi servir como servo na casa de um dos principais do Egito. E na casa desse homem, ele foi acusado de assédio sexual pela mulher do seu servo. Ele foi preso, José foi preso. Na cadeia, Deus honrou José. E na cadeia, José interpreta os sonhos de 2 homens, sendo que um morre e o outro é restituído para o seu cargo. Eu estou sintetizando. E José então, depois de alguns anos, José é lembrado. Faraó tem um sonho e José interpreta o sonho de Faraó. Faraó fica muito feliz com aquilo e dá um cargo de poder para José, o cargo de governador, e José começa a governar o Egito. Muitos anos passaram, José longe da família,
Então, nesse ponto aqui, José já casou e agora José está tendo seus filhos, Manassés e Efraim. E a família de José ficou para trás. Aqui começa, para José, um novo tempo. Para José, uma nova vida. Só que há um problema aqui. Há um problema grave aqui. Daqui para frente a gente vai perceber que a história de José é uma história muito semelhante a mim, a você, a muitos de nós. A cada um de nós. Que José era homem como nós, e José enfrentou situações como nós também enfrentamos, como angústias, pressões, dores, lágrimas, choros, decepção. E José, pelo que o pouco que eu fiz aqui, uma síntese rápida para você entender a história de José, José é fruto de uma família emocionalmente doente. Eu vou voltar um pouco. Os irmãos de José tentaram matar José e por fim inventaram a morte de José e por fim venderam José como escravo. Os próprios irmãos venderam José como escravo. Então José fazia parte de uma família emocionalmente doente. E a gente vai identificar isso no nosso dia a dia, que muitos ou fazem parte de uma família emocionalmente doente, ou vieram de uma família emocionalmente doente. E carregam com ela um trauma, carrega dentro de si uma doença. Então eu quero falar essa noite, e eu tenho absoluta certeza que eu não vou conseguir acabar às 9 horas, vou me esforçar para isso, mas eu quero falar sobre curando as feridas da alma. E eu quero usar o José. José era um homem doente na alma. E incrível que pareça, José era um homem doente na alma, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem, um pai de família honrado. Era um homem benquisto na sociedade, porque ele era governador. Era um homem que não tinha dolo, que não tinha maldade, mas era um homem ferido na alma. Era um homem que carregava dentro dele feridas. Você pode dizer, mas quando o Espírito de Deus está na gente, a gente não tem como carregar a ferida. Não, tem. Tem muitas pessoas que têm Jesus em sua vida, que têm o Espírito de Deus na sua vida, mas ainda está ferida emocionalmente. Ainda tem cortes profundos dentro de si. Ainda tem traumas que carrega do passado que não foi curado, não foi sarado. Você sabe por que muitas pessoas vivem em conflito familiar? Você sabe por que ainda tem filhos que são magoados constantemente com os pais? Porque tem pais que magoam os filhos constantemente. Irmãos que brigam com irmãos constantemente. Há traumas ali. Há feridas ali. Pessoas saradas não se ferem. Pessoas doentes que se ferem. Há um jargão que nós usamos é que pessoa que está doente fere. Pessoas que está sarada cura. Quando eu ouço alguém dizer para mim, eu estou triste pra caramba com a minha mãe, eu estou muito chateado com o meu pai, aconteceu algo na minha família que me bateu profundamente. O problema não está lá, o problema está aqui, está no orador, está exatamente na pessoa que trouxe esse discurso para mim. Quando o sujeito não consegue suportar a fraqueza alheia, há uma fraqueza maior ainda dentro de si. Há uma doença maior ainda dentro de si. Então, assim como José, muitas pessoas usam máscaras.
e usa subterfúgios para esconder essas doenças, essas tristezas, essas feridas na alma. O José, ele deixa para nós pontos tão simples assim, é só você ler o texto todo, a partir do capítulo 41, você vai até o 43. Você vai ver que os dramas e conflitos de José permite você identificar que esse homem é um doente na alma, foi um homem doente na alma. Muitas pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, essas pessoas, a grande maioria delas, são pessoas extremamente feridas na alma que ainda não foram curadas. Pessoas doentes emocionalmente que precisam ter um encontro com a cura, que carregam dentro de si mágoas, que não conseguem suportar uma doença próxima à sua, que normalmente é exatamente o gatilho, a chave. Tem filhos que não podem almoçar com os pais finais de semana, porque se ele for, ele sai de lá mais ferido do que chegou. Porque há uma conexão entre a sua doença e a doença do pai, a doença da mãe, a doença de um cunhado, a doença de um tio, a doença de um primo, que está ali naquela mesa. Houve uma conexão e houve um acionamento de um gatilho, que isso provoca uma dor intensa, e a pessoa passa mal pra caramba a semana toda, dizendo: por que eu fui lá na casa de minha mãe? Eu não tenho que ir lá mais. José é o exemplo claro de que na Bíblia, as pessoas usadas por Deus eram passíveis de falhas, problemas, dificuldades e doenças. E não queira escapar essa noite porque o Senhor te pegou. Não queira iludir a sua mente achando que não é com você. Pois se você carrega uma farpa de mágoa de alguém, você é um doente emocional e precisa ser curado. O coração de José era o próprio retrato do seu fracasso familiar. Porém é impressionante a maneira tão especial como Deus tratou a ferida da alma de José. José era um homem bem sucedido em tudo que fazia, era um homem temente a Deus, um homem cheio do Espírito Santo, mas tinha feridas na sua alma, feridas extremamente sérias. Primeiro sinal de ferida na alma de José: o aborto da família no coração. Coloca para mim, capítulo 41, versículo 51. E chamou José o nome do primogênito, do primeiro filho, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Primeiro sinal de feridas na alma é: Deus me fez esquecer. A pessoa casa novamente, ou começa a namorar, sei lá, cria uma nova família. E ela pega essa família e fala assim: louvado seja Deus, porque esse novo marido, essa nova esposa, essa nova casa me fez esquecer do passado. Isso é maquiagem, isso é máscara. Está lá, escondido lá. O nome Manassés quer dizer aquele que faz esquecer. Ele pegou o garoto no colo, ele olha para o seu filho e diz: esse menino vai se chamar o desejo da minha alma. Eu quero esquecer a minha história, o meu passado. Esse filho vai se chamar esquecimento. Então o que ele vai fazer? Ele vai espiritualizar o seu problema. Ele faz uma confusão, ele coloca Deus no meio da história. Ele diz: porque Deus, volta o texto, porque Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa. Mentira, Deus não fez ele esquecer. Mas está aí, pastor, exatamente, ele coloca Deus aí, é ele que diz, não é Deus que disse, não é Deus que falou: eu estou fazendo você esquecer toda a dor que você sofreu na casa do teu pai.
Quando os teus irmãos tentaram matar você. Não, é Ele que diz, Ele que coloca ali. Deus não fez nada disso. Não existe unção de esquecimento. Eis que agora faço você esquecer toda a dor do seu passado. Não, não. Existe cura. Homem curado lembra bem do passado, mas não dói. Pessoas curadas olham para o passado sem dor. Deus não tira de nós as lembranças, a não ser que você sofra um problema chamado Alzheimer. Alzheimer é a desconstrução, é uma doença que vai destruindo os neurônios, ela vai acabando com suas memórias. Isso é tão grave que o Alzheimer, a nível evoluído, muito, a pessoa esquece até como mastigar. Ela tem que ser alimentada por sondas. Não, Deus não disse que fez José esquecer. O menino não tem nada a ver com a história. E ele carrega um nome como subterfúgio. Quem sabe você está aqui porque você trocou de igreja, porque lá na igreja que você veio, o teu pastor te feriu. E você acha que aqui agora eu vou suprir uma necessidade sua que é não te ferir. Quem sabe você foi traída pelo teu marido, e agora você está casado de novo, na esperança que o teu marido nunca vai te enganar. Quem sabe você teve um funcionário, um amigo, um colega, foi chefe, alguém te traiu, alguém te enganou. E agora você está vivendo uma nova etapa e deixou tudo para trás. Saiba, você está carregando tudo que está para trás dentro de você. Está aí, alojado em algum lugar, que é só alguém, ou você mesmo, acionar uma chave ou cutucar com agulha, qualquer canto, qualquer área, isso faz assim, ó, aparece, manifesta. José estava ferido, mas não se dava conta disso. Tem muita gente que está ferido, mas não se dá conta disso não. Está tocando o barco, tocando a vida, nem para nada não. Já fui traído um monte de vezes, já me enganaram, já fizeram muita coisa comigo, já sou calo. Como é que é? Obrigado. Saindo. Para muitas pessoas, José era um homem ideal, admirado por todos. Entretanto, o que ninguém sabia é que o seu passado era triste e doloroso. E tudo isso estava vivo dentro de José. Estava enterrado dentro da alma de José. Ele havia abortado a sua família do coração. Tem muita gente aqui dentro que já abortou tio, primo, amigos, companheiros de trabalho. Não toca nesse nome para mim que eu lembro do fulano. Isso é aborto. Não gosto nem de lembrar desse cano, que só de lembrar já me dá, quero distância. Feridas na alma. Certa feita eu estava em minha casa com minha família. Eu disse para eu não vou dizer quem da minha família para não expor. Eu levantei um assunto. Esse meu parente me disse: não, nem fala isso que eu não gosto. Já ficou para trás. Eu falei assim: não. Se você não tem condições de falar sobre o seu passado, é porque o seu passado ainda está vivo dentro de você. Sabe quando alguém começa a sentar e dizer: o vovô era bravo, viu? O vovô era duro. Vovô tratou a vovó, já vi vovô bater na vovó várias vezes. Aí de repente, a sua mãe, não que isso aconteceu comigo, eu só estou parafraseando, estou só ilustrando. Sua mãe fala: para, nem toca nesse assunto. Eu era pequeno, eu via tudo isso, não gosto nem de lembrar. Feridas na alma. Está ali enterrado. Primeiro sinal de alma ferida de José. José abortou a família no coração. Quem está entendendo? Diz amém. Segundo sinal de alma ferida. José usou máscaras. Capítulo 42, versículo 7, a parte A. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. Fecha, presta atenção. Da fome no Egito. Melhor, a família de José morava em Canaã. José morava no Egito. Da fome em Canaã.
Jacó chega para os filhos e fala assim: vai no Egito buscar comida porque lá tem. Eles descem para o Egito. Quando eles chegam no Egito, quem é governador do Egito? O José. Só que eles não reconhecem José. Décadas havia se passado, mas José reconhece eles. José bate o olho e reconhece. E o texto diz assim: volta. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. Toda alma ferida não se deixa revelar. É uma alma bem maquiada, é uma alma muito bem vestida, é uma alma muito bem mascarada. Isso é um sinal de alma ferida. Uma alma ferida que não se permite tratar é aquela que fica se escondendo atrás de muitas coisas, atrás da figura de um bom pai, atrás da figura de um bom pastor, de um bom líder, de um bom obreiro, de um bom cantor, de um bom chefe. Ele cria um personagem para si, se apoia nesse personagem e vai levando esse personagem na tentativa de ocultar o doente que está por trás disso. Há mulheres que conhecem um tipo de homem que é romântico, bondoso, caridoso, amoroso, a vida inteira do lado desse homem. Ela nem imagina que esse homem sofre calado há décadas por uma traição, por um problema com o pai, problema com a mãe. E ele nunca permitiu se revelar isso. Ele nunca deu sinal que dentro dele há uma doença. E há mulheres também. Muitas vezes alguém que tem uma espiritualidade excessiva e está tão preocupado em revelar o seu ministério de Deus para os outros, que quando na verdade a sua própria vida deveria ser revelada. Há muitos homens que estão tão preocupados de ser tão bom pai. Você olha e você fala: gente, que pai maravilhoso. Mas ele está escondido atrás da figura do pai. Há muitas mulheres que são mães maravilhosas, esposas maravilhosas, mas está escondida atrás dessa figura. E não se deixa revelar. Há mulheres que foi estuprada pelo próprio pai e o marido não sabe. O marido nunca soube. Porque ela ocultou aquilo ali, ela guardou de um jeito. Há mulheres que foi abusada sexualmente por tios. O marido não sabe. E ela carrega essa história com ela e ninguém sabe. Só ela sabe. Ela usa máscaras. Há filhos que foram abusados, muitas vezes por parentes, que os pais não sabem. Está tão preocupado em revelar aos outros, para que ele não seja revelado. Tem gente que está tão preocupada em revelar para os outros muita coisa, que essa preocupação ocupa o lugar dele se revelar. Sinal de alma ferida é o uso de máscaras. Precisamos revelar quem somos de verdade. Não importa o seu cargo, não importa o seu dinheiro, não importa a sua idade, não importa quem você seja. Não importa. Terceiro sinal de pessoas feridas na alma: reação agressiva. Volta lá para o 42, versículo 7. Olha aqui na tela. Foca aqui. Versículo 7. 42, 7. E José, vendo os seus irmãos, conheceu, porém, mostrou-se estranho para com eles. E falou com eles asperamente.
Ora, aqui a gente está descobrindo a farsa. Não nasceu Efraim, não nasceu Manassés, José não pega Manassés do colo, José não diz, ficou para trás toda a desgraça, todo o mal que a minha família fez para mim. Não quero mais lembrar de nada, ficou para trás. Aí ele encontra com a família, e a Bíblia diz que ele trata, primeiro ele não se revela, ele finge, ele usa máscara. Segundo, ele trata asperamente. Para você que não sabe o que é asperamente, é duramente, ignorantemente. Quando a gente carrega algo contra alguém dentro da gente, e a gente cruza com esse alguém, tem duas formas de lidar com esse alguém. Presta atenção aqui. Na falsidade. Oi, querido. Oi, querida. Oi, faz tempo que eu não te vejo. Ai, você não vai mais lá. Não tenho tempo, né? A pessoa vai, se vira para o marido ou para a esposa e fala, nossa, não suporto. Meu Deus, você fez tanto mal para mim. Ou, e presta atenção, você pode falar assim, não, eu tenho muitos inimigos e eu não trato assim. Não, você trata assim. Porque se é seu inimigo, você carrega mágoas. Pessoa curada não tem inimigo. Você pode ser inimigo dela, mas ela não é seu inimigo não. Toca o barco para frente. Pessoas curadas não carregam dentro de si o outro não. Muita gente não vai gostar de você, como não gostou de Jesus também. Jesus teve um monte de gente que não gostava dele, ao ponto dessas pessoas mandar ele para a cruz, matar ele. Mas Jesus não carregava essas pessoas dentro de si não. Você não vai ver um texto de Jesus virando para Pedro e falando, rapaz, se eu pegar o sacerdote fulano, rapaz, não sei o que eu faço com ele. Não, cara, se eu cruzar com ele aqui na esquina aqui, ó, rapaz, você não vai ver. Você não vai ver. Então, pessoas que estão feridas com alguém, tem duas formas, e não tem três, tem duas formas de lidar com isso. Primeiro, usando máscara, fazendo de conta que nada está acontecendo. Oi, tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo bem? Beleza. Vai lá, não, te aparece, vai embora. Segundo, agindo asperamente. Oi. Teve uma jovem que congregou com a gente aqui, ela saiu da igreja, simplesmente saiu da igreja. Não falou comigo, não falou com a minha esposa, não falou com os líderes, só saiu da igreja. E eu falo, não é porque minha esposa, não, quem conhece a Sueli sabe disso, eu não preciso ficar falando dela. Pra você ser inimigo da Sueli, você tem que ser muito ruim, gente. Pelo amor de Deus, é mais fácil você virar meu inimigo. Você tem que ser muito ruim para fazer inimizade com a Sueli. A Sueli é o tipo de mulher que você fala assim, não, você é uma idiota, ela vira para você e fala, tá. E depois você fala para ela, vem cá, idiota, preciso de você. Ela fala, estou indo aí, espera. Estou casado faz quase 20 anos, nunca vi a Sueli reclamar de alguém para mim, estou carregando uma água da fulana que falou tal coisa. A gente precisa estudar isso, você tem que ser um pouco mais também. Aí essa jovem cruzou com a Sueli na rua, na mesma calçada, e ela virou a cara para a Sueli, não olhou para a cara da Sueli. Ou você finge, ou você usa máscaras. Ou melhor, ou você finge, ou você revela a sua ira, a sua raiva. Muitas vezes é falando asperamente, muitas vezes é virando o rosto. Olha lá o fulano, nem vou olhar. Feridas na alma. É que eu não consigo ser hipócrita. Tudo bem, você está doente? José não via seus irmãos há muitos anos. Entretanto, a sua reação diante deles foi agressiva. Nós não vamos ver lágrimas, não vamos ver dor, nem saudade, mas vamos ver um coração cheio de mágoas, cheio de tristeza e cheio de vingança. Quem aqui, levanta a mão, quero ver se você tem coragem de fazer isso. Quem aqui
cruzou com alguém na rua que te machucou pra caramba, que te feriu, que te traiu, que enganou você, que fez você sofrer, e o primeiro encontro que você teve com ele na rua, você foi diante dele com choros, lágrimas, para abraçá-lo e para se perdoar. Se tiver alguém, cuidado, esse alguém vai ser arrebatado agora. Jesus vai levar esse alguém num carro de fogo, igual Elias. Não há espaço para isso. Deixa eu absorver tudo isso primeiro. Como é que eu posso fazer algo com esse canalha? O Senhor quer que eu saia do meu lugar e vou até esse canalha, abraçar esse covarde. Feridas, quem fala isso é que está ferido. O problema não é o cara, nunca foi, é a pessoa. Onde eu estava, vi um fulano, aí, não sei quem daqui falou, lá, Ciclano, vai. Será que ele vem? Eu falei, não vem não. Falou, por quê? Porque é um poço de ferida, mas eu vou. E quando eu fui, duas coisas poderiam ter acontecido comigo: hipocrisia ou asperidade. Essa é a palavra? Áspero. O sujeito quebrou as pernas do sujeito. Ele ficou sem graça. Ele ficou quase se desmontando. E eu abracei o sujeito. Eu disse, vem cá, você tem mágoa de mim? Vem cá. Seja sarado agora no nome de Jesus. Me perdoa se eu te fiz qualquer mágoa. Vem cá, Wilson, eu vou retratar isso mais perto. Vem cá. Eu lembro certinho. Se ele estiver assistindo, eu acho que não. Eu fiz assim, vem cá, eu sou altão, né? E eu abraço e vai para o meu coração. Eu falo, vem cá, seja sarado, no nome de Jesus. Se eu te ofendi, se eu te machuquei, se eu falei algo para você, eu sabia que esse cara tinha sacaneado comigo. Olha, me perdoa, que esse perdão se sare, te restaure, te cure. Que não dei tempo para o cara falar, seja curado no nome de Jesus. Receba o amor de Deus sobre a sua vida. Quando você cruzar na rua, você vai me dar bom dia, boa tarde, boa noite, em nome de Jesus, amém? Ele ficou meio, sabe assim, isso, obrigado, Deus abençoe, viu? Vai lá, você é bonitão. Pessoas saradas saram. Pessoas curadas curam. Aleluia, você pode aplaudir Jesus por isso? Como é que pode um cara que ficou quase 20 anos longe dos irmãos, ver os irmãos, não tem nenhuma emoção, não tem saudade, não tem choro, tem amargura e raiva. José guardou dentro de si tudo isso durante anos. José não precisava, era governador do Egito, o cara era poderoso, o cara era top. Os irmãos estavam ali na condição de miseráveis, saíram de Canaã passando fome, chegaram, se curvaram, dobraram os seus joelhos, cumpriu na vida de José o sonho de Deus. Pensa, José menino, foi dormir, teve um sonho, ele no meio e as estrelas se curvando diante dele, ele chega e fala, reúne a família e fala, é o seguinte, Deus me mostrou um sonho, Deus me deu uma visão, que vocês todos se curvavam diante de mim. Os irmãos se revoltam, os irmãos ficam doidos, que o negócio é não se curvar diante de você está maluco? E vai crescendo ódio no coração dos irmãos, crescendo ódio, porque Jacó era muito íntimo do filho, né? Então era um tratamento especial para José. Ok, se cumpriu o sonho, se cumpriu a visão. Deus falou para José que ia fazer isso com ele, se cumpriu. O que José poderia ter feito? Caramba, meus irmãos, está se cumprindo na minha vida a visão que Deus me deu quando eu era jovem. Aleluia, glória a Deus, eu vou fazer um culto. Mas não. Como você reage quando você encontra alguém que feriu você? Como é a sua reação diante de pessoas que fizeram mal para você? Você sempre reage na defensiva? A sua resposta revelará se a sua alma está ferida ou não. Quando a pessoa diz assim, perdoa fulano. Não, você perdoa fulano, você não sabe o que ele fez comigo. Está ferido na alma. Precisa ser curado. Precisa de cura. É fácil para você falar.
Tem gente que a gente vai longe, está ferido na alma. Então, mais honesto você tem que ser. Vamos arrancar as máscaras, pelo amor de Deus. Estou ferido mesmo. Estou mesmo. Eu estou ferido mesmo. Eu estou machucado mesmo. Não dá uma de José. Quinto sinal de uma alma ferida: desconfiança das pessoas. Capítulo 42, 2 versículos 19 e 20. Capítulo 42, versículo 19 e 20. Olha o que ele vai dizer para os irmãos. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. Joga para a NVI, filhão. Se sois homens de retidão, se vocês são os homens honestos, vou explicar isso aí. Deixe um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Versículo 20. Traga-me, porém, seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Presta atenção. Os caras vão lá comprar trigo, Só que ele olha no meio dos irmãos, ele não vê o seu irmão mais novo. Porque José era filho de Raquel, é isso? É. Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. Naquele tempo o homem podia ter várias esposas. Jacó tinha um monte de mulher. Tinha várias mulheres. E teve filhos com todas. Jacó era irmão sanguíneo de Benjamim. E Benjamim não estava ali com eles quando a galera desceu para comprar trigo. José era irmão sanguíneo de Benjamim. José olha, vê Judá, vê Levi, vê todos ali, mas não vê o Benjamim, que é o seu irmão mais novo, que é o irmão sanguíneo. E aí, se ele liberasse os filhos de Jacó, ou seja, os seus irmãos, para ir embora para Canaã, o risco deles não voltarem seria alto. Então ele arma uma presepada, ele faz uma palhaçada, tem nada de Deus. Ele manda colocar no meio das sacolas ali. Ele inventa que os irmãos dele tinham roubado ele. E aí ele vai dizer o quê? É o seguinte: para vocês irem, um vai ter que ficar, porque eu não confio em vocês. Traga o irmão mais novo de vocês aqui. Pessoas feridas na alma, são pessoas desconfiadas, desconfia. Mulher que foi traída de marido, se ela não perdoar o marido anterior, se ela casou de novo e não perdoar o homem anterior, ela vai desconfiar do homem atual. É o camarada chegar 10 minutos atrasado do serviço, onde é que você estava? Te liguei várias vezes, você não atendeu. O camarada vai lá ver uma foto dele com o amigo dele, ou melhor, vê uma foto do amigo com a namorada no Facebook. Ele curte a foto. Ele curte aquela foto. Só que junto com aquela foto tem mais um álbum de foto. Da mulher e do amigo com mais umas 30 fotos. Aí a mulher vem e pergunta: por que você está curtindo foto de mulher na internet? Aí até ele explicar, então meu irmão, fica longe de mídia social, cai fora disso. Que presepada é essa? Fica curtindo foto de mulher na internet. Que negócio é esse? Não, eu não estou aqui. Eu fui curtir uma foto do meu amigo. Não, aí até explicar que focinho de porco não é tomada, já virou um pé de guerra. Pessoas desconfiadas, elas não se garantem. Tem medo de tudo e medo de si. Eu assisti quem assistiu o Chaves aqui? O Chapolin, levanta a mão. Quem assistiu o Chapolin? Ah, que legal, vocês são da época. Vocês são velhos, hein? Vocês são velhos. Tem uma cena do Chapolin, presta atenção. Eles estão num bar, pirata. E o seu Madruga é o pirata. Lembra do seu Madruga? E o seu Madruga está falando aqui, não sei com quem, ele diz assim: eu não confio nem na minha própria sombra. Aí está a sombra dele com uma garrafa. Você já viu essa cena? A sombra que não dá na cabeça do seu Madruga.
E tem gente que carrega isso, eu não confio nem na minha própria sombra. Eu não confio, pastor, eu tenho dificuldade de confiar em pessoas. Irmãos, uma coisa é você ter dificuldade de confiar em pessoas. Ok, está certo. Maldito homem que coloca confiança no braço do outro. Ok, é prudência. A outra coisa é você ser uma pessoa desconfiada, achar que todo mundo vai te trair. Uma coisa é eu ter dificuldade de confiar, por exemplo, confiar no Wilson. Será que o Wilson vai conseguir pedalar 100 quilômetros? Ah, eu não confio não, acho que não vai dar conta não. 100 quilômetros de bicicleta? Ah, não confio não. A outra coisa é eu desconfiar do Wilson. Será que o Wilson vai jogar essa bicicleta em cima de mim? Pessoas desconfiadas produzem no outro um mal que o outro não tem. É assim, eu tenho 5 mil reais, eu coloco no meu cofre, lá no meu quarto, e tranco, passo a chave, o cofre é uma parede de concreto, ele está enterrado lá. Para roubar, ou estoura o cofre, ou derruba a parede e leva o cofre. E aí eu recebo a visita de um amigo, que tem problema com... Tem muito problema. E eu preciso sair, ele disse, não, eu fico aqui te esperando. Aí vem na mente, e se ele roubar o meu dinheiro? Como, meu Deus do céu? Como é que é capaz de criar um mal tão bem arquitetado ao ponto do cara que está ali sentado vai estourar o cofre? Primeiro ele não sabe onde está. Vai arrombar um cofre. Então tem gente que tem uma potência tão grande de criar maldades, tão grande, porque é ferido na alma, não confia. Tem mulher que não pode ver o marido conversar com outra mulher. Não pode. Porque acha que o marido vai traí-la pelo simples fato de conversar com outra mulher. Eu tomo até cuidado do jeito que eu vou abraçar algumas mulheres. Não espere você falar para mim, não abraça minha esposa. Não, eu vou abraçar, eu abraço todo mundo. Porque... Mas eu tenho cuidado. Eu abraço com jeito porque eu saio, oi. E já olhando para o marido. Porque o bicho já fica assim, ó. Fica assim, ó. Eu sou muito feliz com a minha esposa, irmão. Eu não quero nada com a sua, não. Não quero nada com a sua esposa, não quero nada com a sua filha. Incrível que pareça, tem homens que têm ciúmes de pastores, mas por causa de quê? Por causa da ferida da alma e por causa do pastor lá da outra igreja que traiu a fulana que ele soube. Pessoas feridas na alma são desconfiadas. E José vai acusar os irmãos de espião, né? Vocês são espiões. O que vocês estão fazendo aqui? Eles, não, nós viemos aqui comprar trigo, nossa terra está com... Não, vocês são espiões. Começa a acusar os irmãos de muitas coisas. Esse é mais um sintoma de uma alma ferida. Não consegue confiar em pessoas. Todas as vezes que nós somos machucados por pessoas, nós desconfiamos de pessoas. A nossa tendência é criar uma série de defesas emocionais, e isso faz nós evitarmos a confiar em pessoas. Libera perdão urgentemente. Não confunda traição com decepção. Tem pessoas que te decepcionou e você está dizendo, me traiu. Espera aí, pô, só um minutinho, eu só te decepcionei. Eu não alcancei o que você esperava de mim. Agora me chamar de traíra. Espera aí, você está indo muito a fundo aí, meu irmão. Meu irmão, calma aí. Eu só não alcancei aquilo que você esperava de mim. Você esperava X, eu fui no M, eu não consegui alcançar o X. Eu só te decepcionei. Te traí, não.
Não confunda ofensa com confronto. Eu te confrontei para você ser curado, mas você tratou o confronto como se fosse uma ofensa. Essa é a capacidade de pessoas desconfiadas, é inverter, é dar nó num pingo d'água. Ela consegue mudar a realidade. Sexto sinal de uma alma ferida, um falso arrependimento. Capítulo 42, versículo 24. Nisso, José se retirou e começou a chorar. Então, depois que acontece tudo aquilo e tal, não sei o quê, ele inventa aquela história, ele finge e não sei o quê, vocês são espiões e papapá, 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 e todo mundo, vai ler a Bíblia depois da sua casa. Então, ele sai, se esconde numa sala atrás e começa a chorar. E se eu tivesse lá, eu ia entrar na sala e dizer, você está chorando do quê, seu mentiroso? Que choro é esse? Choro do quê? Choro de crocodilo? Sabe que eu perdoei, pastor. Eu já perdoei minha mãe, sabe? Eu já perdoei minha mãe. Não perdoou nada. É um choro de dor. É um choro de tristeza. É um choro de José. Em meio a um tumulto de seus pensamentos e sentimentos em relação aos seus irmãos, a Bíblia diz que José se retirou e chorou. Infelizmente, porém, esse choro não foi um choro de cura. Foi um choro de dor. Tem muita gente que dobra o joelho aqui, começa a orar. E você vê chorando, você fala, nossa, que lindo. Coração quebrantado. Está chorando de dor. Tem gente que não suporta o fato da mãe ter morrido. E culpa a mãe, culpa o pai. Por que você se foi? Por quê? Eu não devia ter ido. E começa a culpar. É muito provavelmente na mente desse sujeito passa um turbilhão de coisas dizendo, poxa, por que eu não estive mais tempo com meu pai, não estive mais tempo com a minha mãe, por que eu não perdoei, por que eu não acolhi, por que eu não abracei, por que eu não fiz um monte de coisa, e agora resta dizer o quê? Por que você se foi? Agora não dá mais. E aí vem com a ideia de que é luto, não é luto, é dor, é ferida, é uma alma ferida. Então, como eu digo quando eu faço velório, eu falo o que para as pessoas? Não adianta chorar aqui no caixão e dizer, por que você se foi? Não adianta pedir perdão para o morto. Não adianta ir lá levar flores, buquê, encher o caixão de flor, depois chove, aí enche de água, aí vem o mosquito da dengue, aí quem mora perto se lasca todo. Porque essa é a realidade, convenhamos, não é? Leva um monte de vaso de flor e põe lá, e os vasos enchem de água, e vem os mosquitos, bota ovo, e vira um diabo do negócio. Mas voltando à dor, e vai lá e olha para o caixão e diz, paizinho, você foi bom demais comigo, mas eu fui ruim para você. O quê? Tem dor aí, tem alma ferida aí. Porque pessoas curadas não chora de dor, chora de saudade. Pessoas curadas, vai lá e diz, mas que saudade que eu estou de você, velho. Seu chato, você foi embora, não deu tempo, agora não tem mais. Com o que eu vou brincar mais agora? O que eu vou encher o saco no final de semana? Hein, minha velha? Oh, saudade, sou. É leve. Não carrega peso. Sai lá do cemitério. Fica tranquilo. Né? Para começar, crente não tem essa mania de ficar visitando um morto. Porque para o crente, quem morre vive eternamente aqui, ó. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus ou não? É isso aí, ó. Esse choro de José indica uma reação sobre a relação com os problemas e a dificuldade de lidar com esse problema. Tem gente que não consegue lidar com a dor,
E a única forma é chorar mesmo. A única forma é chorar. Eu não consigo explicar por que eu sinto isso, não. Não sei. Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou ruim, não sei. O choro de José revelou um falso arrependimento. E por vezes pensamos que algumas coisas são capazes de curar a ferida da nossa alma, mas não são. Não são, não. Às vezes você está sofrendo pra caramba porque o seu pai nunca te deu carinho no passado. Tem gente aqui que nunca recebeu um beijo do pai, um abraço. Eu não posso afirmar que tem gente aqui, eu estou soltando no ar. Se tiver também, fazer o quê? Vamos orar no final. Você vai dizer, ele sabe a vida do fulano e está dizendo aí, por que não fala logo o nome? Não sei nome, não sei de ninguém. Mas tem gente que nunca teve intimidade com o pai, intimidade com a mãe. Aí vai buscar isso em quem? No marido. Aí transforma o marido, projeta o pai no marido. Pega o pai, projeta no marido. O pai que ele acha que deveria ser. O pai que ele cria na cabeça dele. E aí numa conversa de botequim, ela e a amiga, ou ele e o amigo, ele vai dizer assim, rapaz, ele com o amigo, rapaz, a minha mulher é uma mãe para mim. Nossa, é uma mãe. Quando eu ouço alguém dizer, a minha esposa é uma mãe para mim, eis aí um sujeito que não teve mãe. Porque marido que vira para um pastor, para um amigo, para qualquer pessoa e diz, minha esposa é uma mãe para mim, você não teve mãe. Porque se ela está deixando de ser esposa para ser mãe, ela está no lugar errado. E você também está no lugar errado. Quem tem mãe é o quê? Quem tem mãe é o quê? Então não é marido. Os papéis se trocaram. Quando eu ouço uma mulher virar para mim, ou virar para minha esposa, ou virar para alguém, eu passando que sou ouvidão, e ouço e escuto assim, ó. Ele é um pai para mim, meu esposo é um pai. Nossa, você não tem noção, meu esposo é um pai para mim. Essa mulher não teve pai. Se teve, não foi o pai que ela imaginou. Vira para o teu marido agora e fala assim para ele, você não é meu pai, você é meu esposo. Vira para ele e fala na cara dele agora. Vai lá, fala isso. Eu ia falar umas coisas que não vou falar porque tem criança aqui. Mas deixa um dia eu vou arrancar todas as crianças, fechar a porta da igreja, fecho todas as travas para as correntes, para ninguém fugir. Tem coisa que só marido fala para a esposa, pai não fala para filho. Para com essa conversa fiada. Para de tratar seu marido como se fosse seu filho. Para de tratar sua esposa como se fosse sua filha. Não é que eu quero dar exemplo para minhas filhas. Tem que dar exemplo para suas filhas como um marido trata uma esposa. Como uma esposa trata o marido. Mas voltando para o texto. Então o que é que pode curar o passado? Então nós já identificamos que José era um homem cheio de ferida. Primeiro, abortou a família do coração. Segundo, usa máscara. Terceiro, é agressivo ao encontrar com os ofensores. Quarto, eu pulei. Quarto, pastor, uma vida presa ao passado. Pessoas feridas na alma têm a vida presa ao passado. Coloca aí, 42, versículo 9. Lembrou-se então do sonho que tivera a respeito deles. Ele disse: vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Olha que canalha. Olha que homem ferido, cheio de mágoa. Um cara movido pela raiva, pela ira, pela indignação. Os irmãos na frente dele, todos ali foram buscar comida, curvados diante dele. Ele olha para os irmãos, reconhece todo mundo, lembra do sonho que Deus deu para ele. E olha o que ele diz: vocês são espiões.
vieram para ver aonde a nossa terra está protegida. Ou seja, vieram aqui no Egito achar aqui um lugar aqui que está desprotegido para vocês invadir. Foi o que Hamas fez com Israel. Num Shabat, um dia de festa, todo mundo tranquilo, vivendo a sua vida, os soldados soltaram as armas. Eu preguei isso tempo atrás. Região da faixa de Gaza é uma região fortemente protegida pelo exército de Israel. Os sentinelas ficam em torres. Nesse dia não tinha ninguém. Os caras foram para a festa, os caras foram orar, os caras foram ler a Torá. Hamas falou: é agora. Vieram com um trator e derrubaram a fronteira. Pularam de paraquedas. A artilharia de Israel é tão potente que saltou lá quase dos 500, me fala a memória, paraquedistas. Se os caras tivessem na faixa de Gaza, na divisa, aqui ó, tem um muro aqui ó, do lado de lá, eles saltaram aí, o mais distante que eles foram, uns 200 metros para lá. O aviãozinho subiu aqui ó, fez só isso aqui, deu uma volta e voltou para Gaza. No que ele fez isso aqui, só paraquedista pulando com metralhadora na mão e fuzilando todo mundo que estava dançando na rave lá. Pois bem, onde é que estavam os soldados? Se eles estivessem pronto, eles tinham fuzilado o avião, matado todo mundo, ninguém tinha entrado. Quando os caras de trator começaram a entrar, eles tinham mandado bala em todo mundo, mas vacilaram. Olha o medo de José. Vocês vieram aqui achar alguma coisa que vocês possam depois invadir nossa terra. Mas por que José falou essas coisas todas? Porque José se lembrou do passado. O passado de José estava na frente deles. Escuta. O mal que a pessoa fez para você, já fez. Agora o problema para você não é o mal que a pessoa fez para você. O problema para você agora é a pessoa. Porque todas as vezes que você vê a pessoa, você vai lembrar do mal. O problema não está na cintada que seu pai deu em você, que pegou na tua cara. E você teve que ir para a escola com uma marca gigantesca que te magoou e feriu profundamente. O problema está agora lá para a cara do pai. E lembrar disso todas as vezes. O problema não está num tio que quando você era pequenininha abusou você. Isso já foi. O problema agora está olhar para esse tio. O problema não foi ter sido jogado no poço, ter vendido como escravo. O problema agora é olhar para todos eles que fizeram isso comigo. Encontrar com o passado é difícil para alguns. Por quê, pastor? Porque esses nunca saíram de lá. Estão lá. José lembrou do seu passado. Seu passado estava diante dele como um filme. Sua vida ainda estava presa, devidamente presa no passado. Minha mãe me deixou, fui adotada. As minhas filhas são adotadas, todos sabem disso. Elas viram coisas tão absurdas que vocês não têm ideia. Um bate-papo com minhas filhas, ou você chora ou você levanta e sai, para não ouvir mais. Só para você ter noção, a mãe biológica das minhas filhas, barraco, elas nunca tiveram casa, com exceção agora. Sempre moram em barraco, embaixo de ponte. Aquelas duas princesas que estão ali na escola bíblica. Que você olha e nem imagina. São lindas iguais a mim, que automaticamente transferi minha beleza.
Isso é unção, isso é um dom que eu tenho. Anda comigo pra você ver. Anda comigo. Se você é feio, anda comigo. E elas... A mãe, para poder comprar crack, se prostituía. Dentro do barraco. Com 2 ou 3 homens, muitas vezes, e elas não cantam. A Roberta uma vez disse assim: papai, eu era obrigado a limpar o cocô do dono do barraco, porque às vezes a gente estava deitado no colchão lá, ele saía do barraco dele, entrava no nosso, fazia cocô no chão, falava para a gente limpar. Se a gente não limpar, ele ia tocar a gente do barraco. E por muitas vezes eu fiz isso, papai. Você sabe como elas foram parar no abrigo? Ficaram 3 anos no abrigo. Elas foram parar no abrigo porque uma senhora foi entregar comida na favela e puxou a cortininha do barraco de madeira, barraco. E a Joana estava sentada, toda encolhida num canto, chorando, porque a irmã estava doente, a Roberta estava doente, a Roberta estava num colchão. Isso há 5 anos atrás, porque faz 1 ano, vai para 2 que elas estão comigo, 3 no abrigo, então há 5 anos atrás. A Roberta estava deitada, encostada na parede do barraco. E a Joana falou assim: tia, minha irmã está doente. A senhora foi lá olhar. Quando a senhora chegou, a Roberta estava com um buraco na cabeça, que os piolhos fizeram um buraco e entraram debaixo do crânio, debaixo da pele do crânio da cabeça. E aonde estava a cabeça da Roberta, estava cheia de piolho e sangue. Pergunta para minhas meninas como é que elas contam essa história. Rindo. Aí aí fui para o hospital, pai. Aí lá no hospital, rapaz, minha cabeça, fica a outra ri. Quando eu conheci, elas não tinham força para contar essa história. Porque elas ainda estavam presas no passado, cheias de ferida na alma. E hoje, quando eu falo com elas, eu falo: lembra daquela situação? Eu falo: lembro. Que lição que você tira daquela época? Ah, tem que cuidar bem da cabeça, né, pai? Não pode juntar piolho. Eu falei: exatamente. Vai lá, a mamãe vai passar pente fino. Mas se eu fosse um cara extremamente ferido com o meu passado, e eu fosse sentar com elas para falar sobre o passado delas, aquilo ia ativar dentro de mim o meu passado. E eu ia começar a sofrer, não por ela, mas por mim. Que eu ia rememorar tudo que eu vivi lá para trás, porque eu também fui deixado pelos meus pais. Mas como Deus me colocou na vida de 2 meninas doentes para curá-las, então o mínimo que eu tenho que fazer é curar. Você pode aplaudir Jesus por isso? Presta atenção. Passado não resolvido é presente que incomoda. Quando o seu passado não está resolvido, ele não é mais passado, é presente que perturba. Passado não resolvido é presente que comparece no seu relacionamento, no seu casamento, na relação com os filhos e na relação com Deus. Como é que cura isso? O que não pode curar isso? Primeiro, o tempo não apaga as dores. Eu já vi muito crente dizer: não, o tempo resolve. O tempo não apaga dores. O tempo esconde histórias, mas não oculta dor. Essa altura da história de José,
Ele estava distante da sua família havia 22 anos. José agora estava com 39 anos. Ele não se dava conta do reflexo dos seus traumas, do passado não resolvido. O tempo não pode curar o nosso passado. O tempo não pode resolver questões ainda que não foram trabalhadas. Sabe por que tem gente que tem fobia? Traumas. É natural. Você tem medo de elevador? Tenho. Por quê? Porque um dia aponta para trás. Eu fui entrar no elevador, ele parou no meio, assim, eu fiquei preso 1 hora no elevador. Aquilo me fez parar com o elevador. Faz 25 anos que eu tenho medo de elevador. Não. Faz 25 anos que você carrega a única experiência traumatizante sobre elevador. Não é que há 25 anos você tem medo, não. Há 25 anos você carrega uma única experiência que te travou. Eu tenho medo de aranha, tem? Porque um dia eu fui na casa da minha avó, caiu uma aranha em cima de mim, eu estava deitado. Eu fiquei desesperado. Hoje eu vejo uma aranha lá, eu já saio correndo aqui. Não, você não tem medo de aranha. A experiência que você teve com aquela aranha, você carrega com ela até hoje. Está presa no passado e o tempo não foi capaz de curar essa dor. Olha quanto tempo passou. Se eu perguntar aqui, quem é que tem medo de alguma coisa? Eu posso fazer isso. E eu sei que tem gente que tem medo de alguma coisa. E se eu perguntar por que é que você tem medo, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa vai voltar alguns anos lá atrás, sim ou não? Passado não resolvido é presente que você vivencia todos os dias. O tempo não apaga as nossas dores, o tempo não cura as nossas dores. O que não pode curar o passado? A distância. A distância não cura as nossas dores. Vou ficar longe. Ele para lá e eu para cá. Larga para lá. Eu me lembro na faculdade, tinha um amigo meu que estava com raiva de uma menina na sala de aula, mas raiva bruta. E aí, fomos montar um trio, fazer um trabalho da faculdade. O professor disse assim: William, escolhe os seus companheiros. Eu fui lá escolher a menina e esse amigo meu que estava com raiva dessa menina. E eu me lembro como eles foram sentar. Normalmente, quando você senta em 3, é uns triângulos. Ele sentou na minha frente e ela sentou lá, distante. Aí eu lembro certinho a palavra. Eu falei, levanta. Vou falar o nome dela, não. Levanta. Ela levantou, catei a cadeira, trouxe para perto e disse para ela: distância não cura feridas. Vira para essa pessoa que está do seu lado e diz: distância não cura feridas. José estava no Egito, sua família em Canaã. Embora estivesse em países diferentes, em localidades distantes, isso não resolveu as questões pendentes com os seus familiares. A cura não vem pela distância. A cura vem pelo enfrentamento do problema, ainda que seja mais doloroso. Amém? Quem entendeu? Está fugindo por quê? Quanto genro foge de sogra? Tem problema com a sogra e foge. Não quer enfrentar a véia por quê? Está com medo, é? Nora. Vai lá. Quantos filhos fogem dos pais? Vamos conversar? Não estou afim não. Quantos pastores fogem de líderes? Quantos líderes fogem de pastores? Tempo atrás teve um que eu falei: eu quero conversar com você. Já tremeu aqui já. Mas de novo? Eu falei: calma, mulher. Só quero bater um papo com você. A cura não vem pela distância, mas pelo enfrentamento.
O que não pode curar o passado? Ser cheio do Espírito Santo não cura as dores. O quê? Olha o corte. Faz o recorte. Ser cheio do Espírito Santo não cura as dores? Não. Coloca para mim. Gênesis capítulo 41, versículo 38. Por isso, o Faraó lhes perguntou. Faraó, falando de José. Faraó, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Santo? O próprio Faraó viu que José era um homem cheio do Espírito Santo. Só tem um detalhe. José era um homem doente emocionalmente. Quer dizer então que se eu orar, eu não vou ser curado enquanto você ficar usando máscaras e fugir. A cura não vem. Não vem. E o Espírito Santo está lá falando, vamos lá, minha filha. Vamos, meu filho, libera esse perdão aí. O indivíduo é cheio do Espírito Santo, flui dos dons do Espírito, tem sonho, tem visão, mas sua alma está desordenada, está tudo doente. José era cheio do Espírito Santo, mas matou a sua família do coração. Você acha que me engana mesmo? Um crentão que vem aqui, prega pra caramba, que vem aqui na igreja, arruma tudo, lidera tudo, e faz não sei o que, toca bem pra caramba, só que abortou no coração o irmão, a irmã, a mãe, o pai, o tio, um primo, um amigo, um funcionário, um patrão. É um José. O que não cura? Esquecimento não cura. Ai, graças a Deus que eu esqueci daquele infeliz. Só o fato de você falar isso já lembrou dele. Ai, eu esqueci daquele infeliz que ele fez para mim, graças a Deus. Você não esqueceu, você acabou de lembrar dele. Ou dela. Tem coisas tão pequenas que fazem para nós, que com o tempo ela vai se agigantando, se torna maior que nós. E quando você vê, você está possuído por esse mal, e está andando encurvado. Libera perdão, deixa ir, libera perdão. Eu vou encerrar, você vai sair daqui enquanto eu terminar, não, irmão, em nome de Jesus. Já fica às vezes na pizzaria, na lanchonete, em televisão, aí depois reclama porque acabou o culto 9h15. Eu vou encerrar isso aqui. Amém ou não? Sei que a mensagem está igual uma espada hoje. Penetrante? Não, longa e chata. A criançada chegou, agora pediu para parar mesmo, né? Eu já avisei os obreiros, irmãos, quando estiver pregando, vai lá, avisa lá, não libera as crianças. Esquecimento não cura dores. José confundiu esquecimento com cura da alma. O seu esquecimento lhe dava a impressão de que estava tudo resolvido, mas na realidade não estava. Não estava. Segura o seu filho aí, querido. Talvez essa seja a realidade de muitas pessoas. O que eu mais quero é ser curado, mas o que eu menos quero é tocar no assunto. Eu vou falar de novo. O que eu mais quero é ser curado, mas o que eu menos quero é tocar no assunto. Como? Como é que nós vamos tocar no assunto? Como é que você vai ser curado se você não quer tocar no assunto? Como é que você vai ser sarado se você não quer tocar no assunto? Na faculdade nós aprendemos que quando um paciente chega e fica calado e não fala nada, pergunta para qualquer psicólogo, vai dizer o mesmo. Professor, e se o paciente chega
senta e não fala nada. A resposta do professor: fica em silêncio. Tá, mas e se der 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos e ele está em silêncio? Continue em silêncio. Mas por quê, professor? Porque você não pode fazer nada se a pessoa não colocar para fora. Tem gente aqui que parece um trator. Parece um caminhão, uma Scania, carregada de coisa, mas não fala nada para ninguém. É um túmulo, é um cofre. Eu já esqueci. Esquecimento não cura. E o que é que cura? Os capítulos 43 e 44 de Gênesis são muito importantes, eu vou encerrar, para entender as etapas da cura das feridas da alma de José. Presta atenção, presta atenção. Eu vou encerrar, já já. Os homens saem, fica um preso, o Judá fica preso. Os homens voltam para Canaã, chega lá e fala: papai, nós vamos ter que levar o Benjamim. Jacó fala: como assim? Nós vamos ter que levar o Benjamim. Eles pegam o Benjamim, levam o Benjamim. José fala: beleza, agora o menino está aí, ok, beleza, vocês podem ir. Na hora que eles estão saindo, os soldados vão lá, dá uma olhada no saco, encontra uma taça de José lá no meio. O Judá vai dizer assim, capítulo 44, versículo 9. O Judá é o irmão mais velho. Olha o que ele vai dizer: se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. Ele está com a taça na mão. Com a taça na mão. Gente, se um de nós, se o exército, se os soldados pegar a gente com isso aqui, nós vamos morrer. E vocês todos vão virar escravo. Um de nós vai morrer. E vocês vão virar escravo de José. E de repente, na hora que ele termina de falar, chega o soldado e fala: você roubou José, né? Ah, rapaz. Pega os irmãos de José, traz na frente de José. E José fala assim: só tem um jeito de vocês se livrar dessa. Deixa esse menino aqui comigo. Olha a estratégia de José. Deixa o Benjamim aqui, vocês podem ir. Ou seja, Benjamim é meu irmão de sangue mesmo, vocês que se lascam, podem ir embora. Ele estava usando uma estratégia para ficar com o menino perto dele. Olha como José foi curado. Judá vira para José e diz: não faça isso. Não faça isso. Porque o meu pai já perdeu um irmão. Ele não sabia que estava falando com o irmão dele. O meu pai perdeu um irmão. Um dos nossos irmãos morreu. Se nós chegarmos hoje em casa sem o Benjamim, o meu pai vai morrer de dor. Nós já fizemos o nosso pai sofrer. E quando ele começa a falar, José começa a sentir que aqueles irmãos deles também estavam doendo, sofrendo com tudo que eles fizeram para José. Havia dor no coração dos irmãos. Os irmãos estavam sofrendo com aquilo. Todos ficaram desesperados. O que vamos dizer para o nosso pai? Como é que nós vamos voltar para Canaã e dizer que o seu segundo filho com Raquel agora também está morto? E a partir de agora o relato bíblico revela que Judá começa a interceder em favor de Benjamim. O que Judá começa a fazer na vida de José é o que o Espírito Santo faz na nossa vida, em relação a quem nos magoou, quem nos feriu, quem nos machucou. Judá começa a falar para o irmão, para José: por favor, não deixe que esse mal que fizemos aqui desça para o seu coração. Não deixe nós irmos sem o nosso irmão. A intercessão de Judá é terapêutica.
é um excelente modelo, como o Espírito Santo trata as nossas dores, trata os nossos traumas. E ele foi um bisturi de Deus para atingir a ferida de José. Você imagina José ouvindo o Judá? Judá vai falar da história triste do seu pai, depois que José morreu, do sofrimento de vida do pai. Judá vai falar do tanto que o pai poderia sofrer sem o Benjamim. E de repente José cai e começa a chorar. José lembra do pai dele. José começa a falar assim: eu não posso fazer meu pai sofrer mais. Eu não posso fazer meu pai chorar mais. E começa a chorar. E Judá já está chorando. E os irmãos todos começam a chorar. E José tira a túnica, tira tudo e fala: sou eu. Eu sou o irmão de vocês. Ele abraça os irmãos e ali começa a cura. Ali começa a ser restauração. As feridas da alma de José começam, porque José se revela, José se abre, José se mostra. E a primeira coisa que José diz é a verdade. José diz a verdade. Veja o capítulo 45, versículo 1. José já não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali. E gritou: saiam todos aqui. Assim que ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Versículo 2. E ele se pôs a chorar. E ele chorou tão alto que os egípcios ouviram. Se expõe, meu filho. Chora, meu filho. Coloca para fora. Coloca para fora, deixa sair. Quem sabe esse marido que está do teu lado aí, te feriu no passado e você está carregando essas dores até hoje. Até hoje você carrega aí com você. Quem sabe alguém aqui na igreja te decepcionou. Coloca para fora. E conte a verdade. Conte a verdade. Fale a verdade. Versículo 4. Chegue mais perto. Em lágrimas. Chegue mais perto. Quando eles se aproximaram, José disse: eu sou José, o seu irmão, o irmão de vocês, ao nome da dor, aquele que vocês venderam ao Egito. Fala o nome da dor. Fala o nome da dor. Diga o nome da dor. José, após expressar as suas emoções, as suas tristezas, as suas emoções de choro diante dos irmãos, teve uma atitude incrível. Ele deu nome à sua dor. É preciso compreender que os nossos sentimentos feridos têm nomes específicos. E sem você compreender, você não vai ter cura. Qual é o nome da sua dor? Não saia daqui sem dar nome para a sua dor. Eu fui vendido para o Egito. Eu fui abusada sexualmente. Minha mãe tentou me abortar. Meu marido me trocou por outra mulher. Eu perdi o meu filho. Eu nunca aceitei isso, eu nunca aceitei aquilo. Qual é o nome da sua dor? Guardar mágoas, se revoltar com Deus, jamais vai fazer você se superar. Qual é o nome da sua dor? Você vai precisar dizer o nome para que a sua alma encontre a cura.
Se coloque de pé, aplaudindo o nome do Senhor Jesus Cristo. É para Jesus.